nós estamos na série de mensagem sobre é pecado ou não. E o tema dessa noite pode pôr aí já. É pecado ou não? Vaidade. O texto que nós vamos usar é Eclesiastes 1:2. Só que põe se tiver aquela corrigida fiel, aquelas versões mais antigas, Samuel, porque só lá vai falar tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Amém? Semana passada, quem esteve aqui? Semana passada, na quarta-feira, o que foi falado? Qual foi o tema do é pecado ou não? Quem lembra? Não. A palavra torpe foi na outra. Foi a minha última. Vestimentas e adereços, né? Sim? Quem lembra? Não lembravam mais? Rapaz, é tanto assunto. Nós já falamos bastante coisa já. Mas foi falado sobre vestimentas, né? Sobre a decência. E quando fala em vaidade, o que vem na sua cabeça? Porque quando o Samuel estava pregando, eu até cheguei a falar para ele no final do culto. Falei, já poderia ter falado, né? A gente poderia ter feito uma coisa só. Só que mal eu sabia, ou a gente sabe, mas a gente tenta reduzir isso a uma coisa só, sim ou não? Quando a gente fala sobre vaidade, não vem na cabeça sobre a questão da vestir, beleza, não é isso? Sim ou não? Quem concorda comigo? Quem pensa diferente? Quem pensa além disso? Quem acha que vaidade vai além disso? Você não vale. Um cara que é filósofo, lógico que ele tem. Se você pensasse nisso, estava na profissão errada, né? Mas, então esse é talvez o maior erro, a gente pensar que vaidade está reduzido à só aparência. Roupa, cabelo, maquiagem, corpo. Tanto é que, para eu falar sobre isso e usar esse texto tão conhecido, tudo é vaidade, porque quem já ouviu esse versículo? Tudo é vaidade. Quem já ouviu? Então vocês são crente velho. Porque só crente velho conhece essa versão. Porque se eu pegar as versões mais atuais da Bíblia, NVI, NVT, não existe mais essa, tudo é vaidade. Olha aqui, põe aí para nós. Põe na NVI, esse mesmo texto. Eclesiastes 1:2. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, tudo é? Oxe, é o mesmo texto. Tudo é vaidade. NVT. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor. É o mesmo texto. Linguagem de hoje. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Então, será que é isso mesmo? Então, a palavra hebraica para vaidade é evel, e significa vapor, sopro, algo passageiro, algo que não se pode segurar. Então, vaidade, se é pecado ou não, não é um pecado automático, mas é viver para o que não sustenta. Então, a chave para a gente começar a entender sobre esse tema
não é perguntar sobre isso é vaidade, mas a pergunta que nós devemos fazer é: para quem e para o que eu estou vivendo? Para quem e para o que eu estou vivendo? Então, biblicamente, vaidade é tentar extrair valor eterno de coisas temporais. Construir identidade sobre uma imagem, sobre status, sobre aprovação. É viver para ser visto, para ser lembrado, para ser admirado, e não para glorificar a Deus. Então, biblicamente, isso é vaidade. Então, Eclesiastes é considerado por muitos um livro depressivo, mas ele não é um livro depressivo, ele é um livro honesto. Então, Salomão aqui, no livro de Eclesiastes, ele testa tudo. Ele testa prazer, riqueza, poder, sabedoria, realizações. E ele conclui: nada disso sustenta a alma. Nada. Ele procurou em tudo e nada foi capaz de sustentar a alma. Então vamos tentar entender o que Salomão está dizendo sobre vaidade. Então, vaidade não é o que você tem, é para o que você vive. Amém? Vaidade não é o que você tem, é para o que você está vivendo. Tudo é vaidade. Então o problema, meu irmão, hoje, para quem está visitando hoje, a primeira vez aqui no culto de quarta-feira, nós estamos numa série de mensagens onde a gente está fazendo dessas quarta-feiras um culto de ensino, né? Então a gente está tirando dúvidas sobre se é pecado ou não. Então estamos pegando os temas que são, entre aspas, polêmicos, estamos tentando tirar dúvidas e tentando trazer maturidade. Essa é a chave. Então a vaidade está relacionada como o grande problema não são as coisas. O problema é esperar das coisas o que só Deus pode dar. Então o problema não é ter beleza, não é ter sucesso, não é ter bens ou buscar isso, mas é fazer disso o centro, é fazer disso a fonte de valor. Sabe, chegar num certo ponto da vida, aonde a pessoa pensa que a vida só tem sentido se ela adquirir tal coisa, se ela conquistar algo, se ela casar, se ela tiver o carro do ano, se ela conseguir a tão sonhada cirurgia bariátrica. Entende? Não tem problema em buscar isso, mas o problema é achar que isso é a razão por qual viver, achar que isso que vai resolver todos os problemas, achar que quando encontrar isso resolve tudo. E a gente vai ver que não é bem isso, não é bem assim, porque geralmente a gente vê que tem pessoas que conseguem e quando chegam lá percebem que não encontraram aquilo que buscavam. Então a vaidade também, como definição, é viver para ser visto, não para ser verdadeiro. Então é por isso que tem pessoas aí presas nas redes sociais, a aparência, e o Samuel falou semana passada que seria bom a gente falar sobre academia, né? Culto ao corpo, tá na lista, viu? Vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso, se é pecado ou não. Pessoas que vivem por performance espiritual, comparação. Mas a gente sabe, quem é crente velho, que lá em Mateus 6, Jesus ele deixou bem claro, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Jesus combatendo os fariseus. Tudo o que faziam é para ser visto pelos homens.
E Jesus bateu muito neles, porque tudo o que eles faziam era apenas para ser visto, para ser notado. Então a vaidade é quando a imagem importa mais do que o caráter. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Tem pessoas que não sabem aproveitar o momento. Está numa festa ou numa comemoração, e o que mais importa é tirar a foto para mostrar na rede social do que viver, experimentar aquele momento. É mais importante a visualização numa rede social do que a presença, do que a experiência. A imagem importa mais do que o caráter. O aplauso importa mais do que a aprovação de Deus. O exterior ele cresce, mas o interior cada dia mais está apodrecendo. Então nas redes sociais a gente tem visto isso. Pessoas que postam versículos, mas não praticam perdão. Ou a gente vê muito isso, né? E já foi muito criticado. Mulheres que posam de biquíni e embaixo colocam um versículo bíblico. Está lá e tá ainda faz aquela pose sensual. E posta lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mostra a Bíblia aberta, mas vive fechada para o próximo. Que adianta entrar numa casa e tal, a Bíblia aberta no Salmo 91, e a pessoa nem sabe o que aquilo significa, acho que nunca nem leu. Exibe uma devoção, mas esconde o caráter. Ou, falando de rede social, se postou, mas não deu engajamento, apaga o stories, porque não engajou. Então para que postou? Só postou porque queria mostrar alguma coisa. Mas aquele que gosta de ser verdadeiro, ele vive o evangelho mesmo quando ninguém está vendo. Ele não precisa ser notado. Ele obedece quando não tem aplauso. Ele continua fiel mesmo no anonimato. Então nós temos que tomar cuidado quando a vaidade espiritual, ela transforma a devoção em vitrine. Transforma a devoção em vitrine. Vocês já viram aquelas pessoas que ajudam pessoas, mas fazem questão de postar que está ajudando? Tem que fazer uma vitrine. Ó, estou fazendo, hein? Estou ajudando, estou mostrando. Parece que não é de verdade. É só para dar engajamento. Só para mostrar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque sempre somos tentados a ter dois tipos de atitude, dois tipos de pessoas. Aquele que gosta de ser visto e aquele que gosta de ser verdadeiro. Porque quem gosta de ser visto, gasta um tempo excessivo ajustando o exterior. Vive comparando corpo, roupa, status. Precisa sempre parecer melhor do que é. Vocês já viram isso, né? Principalmente hoje, na era do mundo moderno, dessa era digital, dos encontros virtuais. Pessoas, e eu vejo isso, né? Tem pessoas que você olha pela internet, meu Deus, quando você conhece pessoalmente, você fala, é a mesma pessoa. Não é possível que é a mesma pessoa. O que é isso? Será que é a mesma pessoa? Totalmente diferente daquilo que você viu numa rede social. Precisa parecer melhor do que é. Para que isso?
Para que mostrar algo que você não é? Ou pessoas que têm a necessidade de sempre receber elogio. Se não receber um elogio, se sente menor. Ai, ninguém me elogia. Ai, eu sou um pobre. Ai. Mas quem vive para ser verdadeiro, meu irmão, cuida do corpo, sim, mas sem fazer dele uma identidade. Eu cuido do meu corpo, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque realmente eu penso na minha saúde, eu penso na minha vida, nos meus filhos. Mas isso não me define como personalidade, como pessoa. Eu me aceito. Eu não preciso ser refém de comparação. Eu aceito eu do jeito que eu sou, do jeito que Deus me criou. Entende que valor não vem de espelho. Valor não vem de espelho, meu irmão. Não adianta você achar que é o espelho que te dá valor. Não, não é isso não. Porque o problema não é se cuidar, é precisar ser admirado para se sentir alguém. Só me sinto alguém de verdade quando eu sou admirado, quando todo mundo está rendido aos meus pés, aí eu sei que eu sou, meu irmão, você é um filho amado de Deus. Eu não sei se você sabe disso, eu não sei se alguém já te contou isso, mas você é um filho amado de Deus. Você custou a vida do Filho de Deus. Ele morreu por você. Você está entendendo? Você tem valor, sim. Ele te escolheu. E Ele te ama. Ele ama você do jeito que você é. Não sei se você lembra da pregação que eu fiz aqui sobre ser diferente. Quem estava aqui quando eu falei sobre ser diferente? Quem lembra dessa pregação? Mais ou menos. Deus criou cada um diferente do outro. Eu não preciso ficar me comparando, não. Ele criou cada um do jeito que é. E Ele gosta de usar cada um diferente do outro. E é por isso que nós somos igreja. Porque Deus, Ele usa essas diferenças. E é isso que é uma igreja, é isso que é um corpo. Corpo é isso, um diferente do outro. Você não tem nenhuma parte do seu corpo que é igual a outra. Você sabia disso? O seu olho esquerdo não é igual ao seu olho direito. O seu ouvido esquerdo não é igual ao seu ouvido direito. Você não tem nenhuma parte igual a outra. E no corpo de Cristo não é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Nem mesmo gêmeos. Eu lembro que no dia que eu preguei, tinha gêmeos aqui no culto. E aí no final do culto eu conversei com o pai e ele estava falando isso. Não tem. Então não tem por que você se sentir inferior. Não tem porquê. Não tem por que essa necessidade de ser admirado, de ser exaltado. Porque, meu irmão, Deus, Ele te ama, Ele te escolheu e Ele morreu por você. Então dentro da igreja tem esses dois tipos de pessoas também. Aquele que quer ser visto, aquele que quer ser verdadeiro. Aquele que quer ser visto é como os fariseus, que ele ora bonito em público, mas não sabe orar no secreto. Ele canta alto, mas não obedece em casa. Conhece versículos, mas ignora princípios. Usa dons como palco, mas não como serviço. Mas aquele que quer ser verdadeiro, tem vida com Deus longe do microfone. Não precisa de microfone para ter vida com Deus. Obedece quando não está liderando. Serve sem precisar ser reconhecido. E aí mais uma vez eu falo o que Jesus disse. Eles fazem tudo para serem vistos pelos homens. Nós não devemos ser assim. Não devemos fazer tudo para ser visto pelos homens.
Porque Deus não se impressiona com performance, meu irmão. O que Deus Ele quer é transformar caráter. Amém? Aquele que quer viver para só ser visto, ele mede a sua fé pelo sucesso do outro. Se frustra quando alguém cresce mais. Vive tentando provar valor. Sempre corre atrás de validação. Mas aquele que vive para ser verdadeiro, celebra o crescimento do outro. Eu lembro que na igreja que a gente veio, a grande parte aqui, no final do culto a gente tinha um bordão, um jargão, que a gente falava: a tua vitória. Embora a gente, muitas vezes não vivia muito isso, mas é uma grande verdade que deveríamos viver e colocar em prática. Não falar, mas deveríamos praticar. A tua vitória tem que ser a minha vitória. Eu tenho que celebrar o teu crescimento. Eu tenho que estar feliz quando você cresce. Eu tenho que vibrar com você, com as suas vitórias, porque a tua vitória é a minha vitória. Eu não sei se você entende isso, se você está tendo compreensão do que eu estou dizendo. Quando você é promovido, quando eu ouço que você foi promovido, que algo deu certo na sua vida, é como se tivesse acontecido comigo. Eu fico feliz por você, porque nós somos um corpo. Então eu celebro junto com você, porque a tua vitória é a minha vitória. A tua vitória é a minha vitória. A tua vitória é a minha vitória. Isso é cristianismo de verdade. Aquele que vive para ser verdadeiro, descansa na identidade de filho. Então ele não precisa de ser reconhecido, como a gente canta, muitas vezes. Eu não preciso ser reconhecido por... É engraçado, a gente canta isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quem já cantou isso aqui? Aí vem o irmão ou o pastor passa e não olha para você, não cumprimenta você no culto, você sai daqui emburrado. Nossa, o pastor nem falou comigo hoje. Nossa, o irmão passou e nem falou comigo. Esqueceram de mim. Mas você não acabou de cantar? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você não entendeu a sua identidade como filho? Você é filho de Deus. Você está entendendo isso? Você é filho de Deus. Você não é filho de chocadeira. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Então, meu irmão, a comparação é o termômetro da vaidade e ao mesmo tempo é o assassino da gratidão. Aquele que vive comparando, só se comparando, aí está o termômetro da vaidade. E ao mesmo tempo ele está assassinando a gratidão. Porque quem vive de comparação não consegue ser grato a Deus, porque acaba esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez na vida dele. Porque ele só consegue olhar para a grama do vizinho. E ele esquece tudo aquilo que Deus já fez na vida dele. Ele esquece daquilo de onde Deus tirou ele. Ele esquece do passado dele. E ele só fala: Deus tem filho predileto. Comigo não acontece. Meu Deus, mas olha de onde Deus te tirou. Olha tudo que Ele já fez com você. Ou você quer que Deus agora só vive o resto da vida aos seus pés? Ou ele sabe que tem gente que é assim. Sabe aquela síndrome do filho único? Sabe? Tem filho único aqui? Não tem filho único? Graças a Deus. Não tem filho único? Porque filho único é isso. Ele acha que o mundo tem que girar ao redor dele. Porque foi assim que ele cresceu. Só tendo ele, não tendo que repartir nada, compartilhar nada. Então ele acha que com Deus é a mesma coisa. Deus está ali 24 horas para abençoar ele e mais ninguém. Então ele vive comparando. Aí se Deus não atendeu ele hoje,
e abençoou o vizinho dele, aí ele já, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Por que Deus não me ama mais? Oh, meu Deus do céu, quanta ingratidão. Vaidade, meu irmão, é quando eu me preocupo mais com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus já sabe. Isso é vaidade. Então, a gente está chegando no ponto de ser maduros, ter maturidade. E falando sobre maturidade, o imaturo é aquele que vive realmente para ser visto. Imaturo é aquele que só quer ser visto. Mas o maduro é aquele que vive para ser verdadeiro. Quem vive para ser visto, constrói imagem, mas quem vive para Deus, constrói caráter. Aleluias. Então o grande problema da vaidade é que ela cansa a alma. E Eclesiastes está mostrando isso o tempo todo. Quanto mais busca, menos encontra. Quanto mais busca, menos encontra. Quanto mais acumula, mais vazio fica. Já percebeu isso? Pessoas que busca e nunca encontra e sempre está vazio. Já percebeu isso? Já viram isso? Busca, parece que é um saco furado. Quanto mais está acumulando, mais vazio está ficando. Porque a vaidade, ela promete essa satisfação, mas ela entrega cansaço. Vaidade promete satisfação, mas sabe o que ela entrega? Cansaço. Então pessoas vaidosas vivem cansadas, ansiosas, dependentes de validação, com medo de perder, relevância. Pode saber, vaidoso, está sempre cansado, está sempre ansioso. Qual é a cura da vaidade? Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. Pode pôr na NVT. Pode ser essa daí também. Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Qual que é a conclusão dele? Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Qual é a cura da vaidade? Temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Só assim você cura vaidade. A maturidade cristã entende: eu sou passageiro, Deus é eterno. Tudo que eu faço precisa passar pelo filtro da eternidade. Não é abandonar o mundo, mas simplesmente é não viver para ele. Não viver para o mundo. Então a pergunta madura não é isso é vaidade, mas isso está ocupando um lugar que só Deus deveria ocupar? Isso está ocupando um lugar que só Deus deve ocupar? Vaidade não é o que aparece por fora, é o que governa por dentro. Porque a maturidade cristã, meu irmão, chega quando paramos de viver para impressionar pessoas e começamos a viver para glorificar a Deus. Aí sim vem a maturidade. E Gálatas 1:10 vem para confirmar isso. Abra comigo lá, Gálatas 1:10, a gente já está acabando. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo.
Amém? Está claro o recado aí? O que Paulo está dizendo claramente aqui para nós? Quem vive para agradar as pessoas não consegue ser servo de Cristo. Quem vive para agradar as pessoas não consegue ser servo de Cristo. Quem é refém das pessoas, quem tenta viver uma vida de aparência, quem tenta viver uma vida que não é de verdade, uma vida só para ser visto, uma vida, sabe, falsa, um fake news. Estamos na era do fake news. Não consegue ser servo de Cristo. Amém? Não tem como ser servo de Cristo. Ou Deus é o centro, ou as pessoas são. Aí você decide. Ou Deus é o centro, ou as pessoas são. Então hoje, Deus está nos chamando a uma decisão simples, mas ao mesmo tempo profunda. Quem governa as suas escolhas? Quem define as suas prioridades? Quem você está tentando agradar? Talvez você não precisa mudar o que faz. Talvez você precisa mudar para quem você faz. Não é o que você está fazendo, é para quem você está fazendo. Está fazendo para as pessoas ou para Deus? Aquilo que você está fazendo. O dia em que a aprovação de Deus se torna suficiente, a opinião das pessoas começa a perder poder. O dia que a aprovação de Deus bastar, a opinião das pessoas começa a perder poder. Então que a nossa fé, meu irmão, não seja vitrine, não seja uma vitrine. Que o nosso serviço não seja só uma performance para as pessoas olharem. Que a nossa vida não seja para aplauso, mas que ela seja para a glória de Deus. Amém.